Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da série Terapias que Reconectam. Hoje eu vou receber a Sônia. Vamos só aguardar um minutinho ela entrar aí. Nós vamos falar hoje sobre a linguagem do corpo. Se não me falha a memória, é a nossa 33ª live, tá? Eu meio que dei uma perdida nas contas aqui, mas isso não importa. Ela acabou de entrar aqui. Deixa eu... Você vai me mandar o convite, Sônia? Só um minutinho. Espera aí que enquanto o Instagram entrega, eu vou entrar aqui também no notebook para eu notificar o pessoal. Essa indisponibilidade, gente, ela é Tá, vou te chamar então. Espera aí só um minutinho. Boa noite. Boa noite, Del. Boa noite, Leonardo. Olá! Boa noite! Tá me ouvindo bem? Sim, e você? Também. O pessoal que tá aí, tá escutando direitinho? Dá um sinalzinho pra gente aí. Ô, Sônia, eu vou encaminhar pro pessoal aqui. Você quer fazer o mesmo? Bora lá. Porque o pessoal esquece, né? Eu copiar aqui o link e vou mandar. Vamos ver. Peraí, só um minuto, gente. Nós já vamos começar. Foi aqui, foi. Tá dando aqui. Tá meio que reflexo, mas tá bom, né? É a luz. Não, tá bom. Tá bom? Só reflexo Tá não é nada, pior, né? Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou te deixar aí se apresentando para o pessoal, enquanto isso eu vou encaminhar aqui, tá? Então eu quero que você fale um pouquinho de você, você se apresenta, né? Fala um pouquinho e depois eu quero que você fale para o pessoal o que nessa ferramenta, né, que é a terapia que trabalha a linguagem do corpo, o que ela te chama a atenção? Qual o diferencial dela em relação às outras ferramentas que você trabalha? Perfeito. Então, boa noite a Então, todos. vamos lá. Bora lá. Vamos começar? Boa noite a todos. Eu sou a Sônia Licurgo, sou numeroterapeuta, trabalho com barras de axis, facelift, MCR, junto com a nossa amiga Marina, que eu entrei numa turma, na primeira, você entrou na quarta, na terceira, eu acho, né? Na E a gente tá ali, na quarta. A gente está ali no mesmo ninho, né? Com a MCR, e depois, posteriormente, comecei a estudar a numerologia e me encantei com a numerologia. Então, hoje eu atendo numerologia e, através da numerologia, também estava fazendo a linguagem do corpo com a Cristina Caio. E aí, veio tudo num pacote, né? Então, primeiramente, eu entro com a numerologia, entendo ali quais são os desafios, os pináculos, quais são os ciclos de vida que a pessoa tem. E junto com isso, a gente analisa o quê? A linguagem do corpo. O que essa pessoa sente? Quais são as emoções que essa pessoa sente? O que está diferente aí no seu corpo? O que o corpo está querendo te dizer, está gritando para você? Então, isso tudo a gente faz no pacote junto com o mapa numerológico. Fantástico, inclusive. E ainda estou fazendo análise, que é para entender muito mais esse nosso inconsciente, subconsciente, que tem muitas caixinhas lá dentro fechadas que a gente tem que abrir para ser feliz, para ter uma vida plena, que é isso que a gente veio para ser feliz, ser saudável, porque somos, né, merecemos ser felizes e por aí vai. Até porque, né,
A gente nossas ações, né, são 95% guiadas pelo inconsciente e apenas 5% é o que a gente tem consciência. Então, muitos padrões, né, que a gente repete, muitas dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida e que às vezes parece que a gente, nossa, eu já vivi isso, ai, mas de novo, porque Aquele isso é ciclo um padrão, repetitivo. né? É uma crença, existem lealdades sistêmicas, enfim, é uma série de coisas, né, que está no nosso inconsciente e que faz a gente agir dessa forma. Então, essas ferramentas energéticas, elas trabalham muito isso, porque você precisa de trazer a informação do seu inconsciente para o seu consciente, para que aí você possa resolver com mais clareza. Porque enquanto Agora, você não tem você imagina noção, 95% de é tudo muito, né? que você faz, acordar, pagar conta, casar, ter filho, mudar de emprego, trabalhar, fazer muitas coisas. Tudo que você faz representa somente 5%. E 95% está guardado dentro dessas caixinhas, então, tipo assim, vamos, né, buscar o que mais tem que trazer, por que a gente repete tantas coisas, com tantas lealdades familiares que tem, Nossa, você está repetindo uma vida de uma outra pessoa, de uma tia, da tataravó, por que eu continuo fazendo isso? O que eu sinto? Né? Então, assim, assim, nos meus atendimentos, eu recebo sempre algumas coisas que são, assim, sempre iguais. Porque meu pai teve isso, a minha mãe tem isso, o irmão tem isso, não sei quem tem isso, a tia... Então, assim, é como se fosse aquele, sabe, aquele ciclo que se repete, você não consegue sair, você não entende. Primeiro que você não está entendendo por que as coisas estão repetindo. Então, essas ferramentas vêm assim, que é para ajudar a trazer para a consciência o que está acontecendo para você a partir do momento que você tem essa consciência, aí sim você pode tomar as atitudes, né, as ações que você tem que fazer para mudar. Porque todo mundo tem o direito de mudar aquilo que chega, estou cansada, quero mudar, quero sair dessa conchinha, entende? vai indo, cansa, né? Cansa. Cansa. Você E é fica assim, repetindo. que a linguagem do corpo ela traz, por exemplo, o que o seu corpo está dizendo para você? É uma dor de cabeça? É uma dor no braço? É a mão? É o pé? Que alguma coisa É o dentro joelho. é o joelho que não dobra, tá rígida, não consegue dobrar para a pessoa, não consegue dobrar para a situação. Então, assim, a linguagem do corpo ela é muito associativa, né? Por exemplo, às vezes órgãos diferentes dentro do seu corpo às vezes tem a ver com o mesmo tipo de sentimento. Então, por exemplo, imagina se o nosso corpo dividido aqui no meio, da metade para cá do lado esquerdo, representa a energia Yang, masculina, relacionada a pai. No lado direito, está relacionado à energia Yin, feminina, relacionado à mãe. Então, aqui é o nosso, né, o nosso que pensa, o que faz, o racional. E aqui nós temos as emoções, a lua, a mãe, a acolhedora. Então, tudo isso no nosso corpo faz parte dessa leitura que a linguagem do corpo traz. Então, suponhamos que... Né? Você falou uma coisa aí agora, desculpa te interromper, né? Você está Tá, falando, o lado esquerdo é o racional, está ligado ao pai. E a energia masculina, ela é mais racional, né? ela é racional. É o, E o lado direito, é o dinheiro, é a carreira, é os bens, que é o pensante, né? E o lado direito, que é a mãe, acolhedora, nutre, né? Acolhe, então aquela coisa, perfeito. né? Então aqui está o emocional, a lua, a água, então tudo voltado para a mãe. Então o nosso corpo ele responde da mesma forma. Então se eu tenho algum problema que acontece, acidente, qualquer coisa que aconteça no meu corpo do lado esquerdo, automaticamente eu vou relacionar ao pai. Pai quer dizer, é o quê? É o seu pai físico, biológico? Não. É o seu pai aqui do inconsciente, que nós temos a base pai e mãe do nosso inconsciente. Então, tudo estaria relacionado nesse pai que seria no seu subconsciente. Então, suponhamos que você tem um determinado acontecimento, sei lá, no lado esquerdo. Então, aí eu vou perguntar exatamente para você. O que está doendo? Ah, está doendo o ombro. Ok, o ombro. Que ombro? Lado esquerdo. Então, você vai relacionando. Então, você vai chegar ao ponto assim, que homem é esse que representa, que tá na sua vida, que você não está conseguindo mais carregar? Aí, essa pessoa vai pensar, puxa, meu chefe, meu filho, meu irmão,
o vizinho, algum homem relacionado na sua vida está te causando esse problema e seu corpo gentilmente vai te informar. Marina, você precisa resolver essa situação. E não necessariamente o pai, né? É uma figura masculina. A figura masculina. Então, quando você vai trabalhar essa situação, automaticamente você vai harmonizando todos os homens da sua vida e todas as mulheres da sua vida. Seu pai, seu irmão, seu marido, por aí vai. E a mesma coisa a mãe. A filha, vizinha, chefe. Então, tudo isso está relacionado. Então, são as duas polaridades. E a linguagem do corpo traz exatamente isso. Para a gente buscar entender qual é o órgão que está com problema, que a gente tem que olhar para o seu lado masculino e para o seu lado feminino, pai e mãe. Agora, assim, ó, só um exemplo. Pulmões, tem dois. Lado esquerdo e lado direito. Então, a pessoa está ali com uma determinada situação ali no seu pulmão. Então, qual que é o pulmão? Ah, é o pulmão esquerdo. O que quer dizer pulmão? Por que eles estão ali com algum problema? Qualquer problema que acontece, sei lá, pneumonia, tuberculose, enfim, qualquer problema que acontece no seu pulmão. O que acontece? O que o seu corpo está querendo te avisar? Significa que você é uma pessoa, suponhamos que seja do lado esquerdo, você é uma pessoa extremamente crítica em relação ao seu marido, ao seu cônjuge. Você só reclama do seu cônjuge. Então, você tem um problema com ele. Entende? E a mesma coisa, suponhamos que você tenha acontecido do seu lado direito, alguma coisa relacionada à mulher. Então tá, eu sou casada com um homem, por que eu estaria com o lado direito? Relacionado à mulher. Então, pode ser que seja o quê? Alguma mulher que esteja interferindo no seu relacionamento. Então, seu pulmão está te avisando isso, entende? Então, é muito associativo. E muita gente às vezes pergunta, mas eu não tenho relacionamento. Por que eu estou com problema no pulmão? Porque está relacionado a relacionamentos. Então, por que? Se eu estou sozinha e estou com problema. Aí a gente vai fazer uma busca. Como é o relacionamento dos seus pais? Não necessariamente é o relacionamento afetivo, né? Afetivo. Então, como foi o relacionamento dos seus pais? Como que você, Marina, como que você enxerga o relacionamento dos seus pais? Porque isso fica gravado onde? Lá nessa caixinha aí do consciente que você vai fazer. Por algum motivo X aí, você tem um gatilho emocional que acaba acionando isso, para você ter alguma coisa. Então, ele vai te avisar. Alguma sensação, alguma história, alguma coisa acontecendo com você, que ele vai sinalizar, entende? E vale a pena também a gente ressaltar aqui para o pessoal que quando o seu corpo chega a sinalizar, é porque já atingiu vários níveis inconsciente, né? Energético, emocional. Tudo. O último corpo... não é o último, não. O corpo é o penúltimo, né? Eu aprendi isso numa live. A doença no corpo físico é o penúltimo estágio. Não, é o antepenúltimo estágio. O último seria a doença... não, peraí. Como que é, gente? Eu sei que o último é a morte. O último aconteceu, acabou já. É o penúltimo, o corpo é o penúltimo, que é onde vem a doença. Se você não trata aí, dependendo, né, de onde for, pode ocasionar a morte. Então, assim, olha o estágio para chegar nesse ponto, né? São muitas camadas. Agora, por exemplo, muitas camadas. Então, você vai engolindo, você vai passando situações, e aí o que acontece muito, né, nos dias de hoje? As pessoas, elas estão muito voltadas para fora, buscando lá fora soluções para a sua vida, sendo que todos os recursos que a gente precisa, nós temos dentro de nós. Só que olhar para dentro, né, dói, é desconfortável, demais da conta, vocês não têm noção, porque somos camadas, né? Então, à medida que a gente vai olhando, quanto mais você olha, é igual casa. Quanto mais você limpa, mais sujeira aparece. É mais ou menos. Mais reforma você tem que fazer. Exatamente. Então, quanto mais consciência a gente vai tendo, mais a gente vai percebendo os padrões, as crenças. E aí, o que acontece? As pessoas preferem se anestesiar ao invés de olhar. Isso é muito comum. Isso não é um julgamento, tá, gente? Isso é só uma percepção. Não é um julgamento, porque até então eu estava nessa também.
né? Agora que a gente passou para esse outro lado, né, o sonho de buscar isso, porque dói, mas liberta, né? Você sabe, Mariana, que assim, durante muitos e muitos e muitos anos não se olhava para esse lado emocional, né? A gente não tinha o direito, ou não conhecia, enfim, a gente simplesmente não olhava. Isso a gente olha pelas nossas avós, bisavós, tataravós, o que elas passaram, entende? Então, assim, quantas dores, quantas Sim, vezes sim. você casar com uma pessoa que você nem conhecia e constituir uma família, e, né, muita escassez de Não trabalho. precisa de ir longe. A Não minha precisa. mãe, o primeiro casamento da minha mãe foi um casamento arranjado. Então, você imagina, e é tão perto, né? Então, assim, não se olhava para isso. Então, o que que acontecia? Você ia guardando, engolindo os sapos da vida, tudo que acontecia, você ia guardando um suporte. Tanto é que pessoas desencadeavam muitas, muitas doenças. E assim, antigamente, sei lá, tempos atrás, estava com 50 anos, a pessoa já era assim, idosa, era velhinha, tipo, nossa, quando eu tiver 50, nossa, já estou quase para morrer, sabe essas histórias? Tem até um vídeo do Silvio Santos, não sei se você já viu, rolando aí, ele perguntando quantos anos você tem, aí 18, 25, as pessoas parecem que tinha 50, né? Você já viu esse? É exatamente, porque não se olhava para isso, né? Aí você fala assim, nossa, gente, agora hoje a gente tem essas ferramentas, a gente tem muitas ferramentas boas, tem muita gente boa, bacana, né, para ajudar. E a gente tem esse leque, né? Então, assim, o que as pessoas têm que procurar? Aquilo que te chama, aquilo que você se sente à vontade, tranquilo de querer falar sobre o assunto. Então, ainda bem que existe isso, né? Então, tudo isso que É. a gente guardou da nossa ancestralidade, que vai reverberando assim no nosso corpo, e vai passando. Energeticamente vai passando. Por exemplo, tem coisa que a minha mãe viveu, que a minha avó viveu, que eu nem imagino, mas está aqui, né? Uhum. Meu Sim, corpo ele vai acumulando essas informações. E ainda bem que a gente tem essa opção sim. de Porque o olhar. nosso corpo, as nossas células, elas têm memória, né? Sim, Elas têm memória. mostrar. E até assim, fazer um comentário aqui com relação à questão da memória. Quando isso ficou muito claro para mim, essa questão da memória, porque eu sempre soube, mas eu nunca atinei. E assim, né, para quem me conhece sabe, eu vivi um luto, né, por causa da minha filha ali, que se estendeu por muito tempo. Não foi por negligência, porque desde sempre eu tratando com terapia, com psicólogo, isso e aquilo, e não chegou num ponto que eu não saía daquele looping. E eu falei assim, gente, eu tenho que dar um jeito, porque senão eu vou morrer de tristeza, né? E aí foi aonde que eu me tornei terapeuta por causa disso, eu já contei essa história. E aí uma vez, né, a gente sempre está pedindo clareza, e quando você pede, ela vem, né? Você pede clareza que ela vem. Pede com fé, confia, aprenda a se escutar. E aí um dia me deu um estalo. Eu vendo um vídeo do Instagram, a moça falando sobre jejum, o jejum prolongado, a questão, né, do reset celular, quando você faz os 3 dias, que tem, né, a morte celular ali daquelas Toda a células do riqueza, cérebro, aquilo. benefício que tem. Me deu um start, eu falo que foi um insight. Eu falei assim, peraí, Vou fazer. gente, eu vou fazer. Porque as minhas células, elas têm memória de dor, de tudo que eu passei, porque foi um evento traumático, né? Uhum. Eu ter perdido a minha filha. E eu fiz um jejum. Primeiro eu fiz de 3 dias, depois esperei uns meses, eu fiz de 5 dias, eu fiquei 5 dias Uau! só bebendo água. Não passei mal, nada. É claro que, assim, com muita responsabilidade, eu fiz, né, toda uma alimentação adequada antes e depois. E assim, mas é coisa da sua cabeça. Não interessa. Mas isso associado às terapias que eu fui me aplicando, isso e aquilo, hoje eu não tenho problema nenhum. Eu falo dela sem me sentir vítima do que aconteceu, eu entendo Uhum. o porquê daquela situação, não Você marejo o meu acolheu, olho né? mais, Você acolheu essa situação, esses sentimentos todos aí, você tudo ressignifiquei. significou isso aí. Então, assim, a gente tem que aprender a respeitar o nosso corpo, as nossas emoções, né? Quando você está diante de uma situação e vem aquela situação desconfortável,
escuta o seu corpo, ele está te dando um sinal. E a linguagem do corpo, né, que a Sônia está trazendo para a gente, é justamente isso. É uma forma, né, da gente decifrar qual é a emoção que está por trás daquele desconforto físico. E agora, olha só que interessante, Marina. Por exemplo, acabei de comentar, por exemplo, do pulmão, que a pessoa estaria, né, com alguma coisa ali que esteja acontecendo. Por quê que acontece isso? Porque ela estaria com crise no seu relacionamento. Se você não tem, então a gente busca o quê? O seu relacionamento, esse relacionamento, o relacionamento dos seus pais, etc. E quando é com criança? Por exemplo, com seu filho. Não tem um relacionamento, nem anterior, porque é uma criança. Então, a criança, assim, de 0 até 7 anos e meio, ela está na frequência da mãe. Da mãe. De 7,5 a 14,5 está na frequência do pai. Então, suponhamos que a criança esteja aí com uma situação do pulmão, o que acontece? Como que o pai está acontecendo isso com o pai ou com a mão, dependendo aí do lado, com o pai ou com a mãe, para poder afetar a criança. Então, na verdade, não seria só cuidar da criança, é cuidar da criança e dos pais. Entende? Às vezes as pessoas falam, oh, meu Deus, então meu filho está doente porque eu não estou agindo desse jeito. Não é nem para se sentir culpado, porque isso não é consciente. Né? Você não está fazendo porque você quer que seu filho fique doente. Mas você tem que tratar os pais também. Então, o que está acontecendo no relacionamento do pai e da mãe que está afetando essa criança? Tá? Então, assim, eu acho mágico. Falo de linguagem do corpo, é mágico. Porque você começa a fazer algumas associações e fala, nossa, que incrível isso. Que nem o pulmão, que tem relacionamento aí, seria relacionado a relacionamento, sentimentos, etc. Agora, o rim seria o quê? Também é duplo. Né? Então, o que acontece com os rins? É a mesma coisa, a única diferença é que está relacionada com dinheiro. Com pagar as contas, se tem dinheiro para aquele mês. Então, aí, às vezes, os pais estão em atrito porque não tem dinheiro para fazer muitas coisas. Aonde que vai afetar? No rim de um deles, ou até no rim de uma criança. Entende? Então, é tudo muito associativo. Eu acho isso fantástico, fantástico. Aí a gente começar a buscar entender o nosso corpo, né? Tipo, uma dor de cabeça, tudo. Aí você já começa a entender por que aconteceu algumas horas atrás, algum tempo atrás, para você saber, tipo, nossa, estou agindo desse jeito. E quando você começa a trazer essas informações para a sua consciência, as coisas vão mudando, sabe? Aquela dor de cabeça que você tinha tão constante assim, já não tem mais por quê? Porque você entendeu de onde que vem. Aí, se você entendeu que é aquilo, fala, nossa, então é aqui que eu tenho que mudar. Sabe? É entender o que o nosso corpo está dizendo. Tudo que aconteceu no seu corpo, alguma coisa ele está querendo te informar. E a gente conhecer isso é fantástico. E aí o que acontece, né? A pessoa está com uma questão no corpo físico, ela vai lá e procura um médico. Não está errado, né? Sim. A gente não é contra. Você precisa, sim, de procurar um médico. Mas não adianta você só tomar o medicamento, porque o medicamento ele não vai curar. Porque a gente sabe que a origem, ela é emocional. Emocional. Né? Então, você pode até tomar um remédio ali, ele vai dar uma mascarada ali no sintoma, né? Mas depois que você parar, ela vai voltar. A gente até estava conversando mais cedo, né? A respeito, por exemplo, endometriose. Eu operei 3 vezes de endometriose. Quando foi a 4ª cirurgia, eu tirei o útero, porque deu dentro do útero. Então, quer dizer, não adianta. Você faz a cirurgia, você vai lá, você limpa, mas se você não trata a emoção, a raiz, né, emocional daquilo, ele não vai voltar. E você vê, o útero está relacionado a pai. É uma energia masculina. Entende? Então você vai ter que buscar o quê? O que está acontecendo no seu inconsciente que te levou até algum determinado problema no útero? Porque são algumas coisas contra o seu pai que você precisa resolver, com o masculino que você precisa resolver. Né? Então, a gente fazendo essas associações para entender, então, assim, a mudança é mais rápida, sabe? A mudança é muito mais rápida. E não adianta a gente ficar tirando, porque nem todo órgão a gente pode ficar tirando, né? Não. Mas você tem um problema no fígado, como é que você tira?
Ah, dor no coração, tira, tira essa aqui, tira. Não dá. Então a gente tem que olhar para isso. E é para isso que existem, né, as terapias energéticas, e é para isso que Uhum. tem esse trabalho meu aqui, que eu trago sempre um terapeuta para mostrar para vocês que existem formas de tratar além do diagnóstico, né? Além do que o médico está te orientando ali, que É. você Agora, precisa disso, né? agora você vê, né, por exemplo, o que uma simples dor de cabeça, por exemplo, pode. O que ela está tentando te informar? Primeiro que assim, que a região da cabeça é relacionada ao pai. Né? Então, já viu aquela história, tipo, pai do céu, ai, mãe terra, pai do céu, né? Então, é mais ou menos isso. Uhum, A parte da sua cabeça está tudo relacionado ao yang, a energia masculina, relacionado ao pai. Aí, uma dor de cabeça. A pessoa tem ali uma dor de cabeça, nossa, que dor de cabeça recorrente. Então, o que significa? Isso, da dor de cabeça, é como se fosse assim, é uma contrariedade, uma rigidez com uma autoridade. Né? Então, suponhamos uma criança aí que sempre os pais, tudo que ela ia fazer, desejava, queria alguma coisa, os pais falam, não, não pode, então nega isso, nega aquilo. Então ela começa a entender, a criança, lá na infância, ela começa a entender que ela não pode ter aquilo que ela quer. Então, se ela quer determinadas coisas, então ela registrou que ela não pode. E quando você vai isso para a vida adulta, o que acontece? Você começa a ter problema de autoridade com um chefe, com o pai, com a mãe, você não consegue desenvolver essa situação. De que forma? Você vai agir determinado, sei lá, numa empresa, vai tomar uma atitude, fazer um projeto, você já vai com aquela sensação que já não vai dar certo. Entende? E aí isso vem o quê? Isso vem a dor de cabeça, aí durante um tempo vem a dor de cabeça. Aí toda vez que você tem que lidar com uma pessoa, um chefe superior, acontece essa dor de cabeça. É uma coisa consciente que você tem? Não. Por quê? Porque isso veio lá da infância. Né? Agora, não seria só autoridade, não seria só um pai, uma mãe, um chefe. O teu cachorro pode ser uma autoridade, o relógio é uma autoridade, o semáforo é uma autoridade. Né? Se você está lá dirigindo, fecha o farol. Aí você está lá, fechou o farol, meu Deus do céu, vai passar, não sabe porque tem que resolver as coisas. Aí você começa a dirigir, você começa a dirigir. Aí passa um tempo, você está com dor de cabeça. Mas você não vai lembrar conscientemente que o que te fez ter essa dor de cabeça agora é aquele farol que você acabou de passar e estava fechado, ele te parou. É como se fosse uma olha só. atividade, entende? O celular, quando você desperta, o celular, você precisa trabalhar, acordar cedo. Ele desperta, você fala, não quero levantar agora. Desperta de novo. Ele é uma autoridade em relação a você naquele momento. Então, não é só pai e mãe. São situações que vão trazendo, assim, no seu dia a dia, que acaba despertando isso. E quando você sabe, você traz para a consciência que é uma contrariedade, é uma rigidez, aquelas pessoas que geralmente têm muita dor de cabeça. Tem muita gente que tem muita dor de cabeça. Ai, Nossa, eu já tive enxaquecas terríveis. eu vou tomar um remedinho. E passa, passa. Mas se você sabe que essa dor de cabeça está sendo causada por uma contrariedade que você teve, porque você está sendo rígido, geralmente quem tem muita assim, dor de cabeça são pessoas duras, inflexíveis, que gostam da opinião, eu gosto desse jeito, tem que ser, não é maleável, sabe aquela coisa, não é maleável, flexível, então assim, Sei, sabe? sei. Conheço algumas assim. Então assim, o que uma simples dor de cabeça está te informando? É só isso que ela está te informando, que você não está conseguindo lidar com uma autoridade. Por exemplo, esses dias eu estava trabalhando, estava preparando para atender uma pessoa, e meu cachorro, assim, quando ele quer, ele tem um quintal que ele pode ir lá fazer as necessidades dele. Tem grama, tudo. Mas ele gosta de ir na rua, porque aí ele vê, encontra os coleguinhas dele, os outros cachorros ali e tal. Então ele fica assim no meu pé, ele entra assim na minha frente, eu não chorei, ele fica olhando para minha cara. E eu vou andar para um lado, ele entra na frente, ele põe o corpinho para um lado, ele põe o corpinho para cá. Eu falo, tá, vou te levar. Aí pega a coleira e vou para rua. Aí de repente você fala assim, sabe aquela coisinha assim, sabe? Você tem de cabeça. Ah, foi o tal do Robin, meu cachorro, que me deixou contrariado, me deixou nervoso. Aí você fala, era isso. Então você começa a associar, o que acontece? A dor de cabeça vai indo. Você nem precisa ficar se intoxicando com tanto medicamento, entende? Ó, gente. E a única diferença, sabe, amada, de uma dor de cabeça, por exemplo, com uma enxaqueca, que tem muita gente que tem muita enxaqueca, né? A única, assim, a diferença é que, por exemplo,
A dor também, né? Acho que deve ser bem pesquisada, não sei, nunca tive enxaqueca. Nossa, eu já É, tive. já. Mas a diferença é assim, por exemplo, isso também vem. É a região aqui da cabeça que dói aqui, assim, ó. Aí tem pessoas que têm que ficar com o olho É. fechado, no quarto escuro, Uhum. barulho. Então, e você sabia que é mais comum em mulheres? A enxaqueca é muito mais comum em mulheres. Porque assim, o que estaria relacionado, né, com a enxaqueca? A gente vai sempre para a infância, a gente sempre vai buscando da infância para cá que você vai recebendo. Você já vem com aquele monte de coisas que você já nasce, com as informações que você nasce, você vai adquirindo mais. A enxaqueca, Como disse uma conhecida minha, que inclusive ela está aqui na live, não é nada tão ruim que não posso piorar. Né, Laila? Ela falava isso pra gente quando a gente reclamava. Ela falou, gente, para, não há nada tão ruim que não possa piorar. Então, assim, a gente já traz coisas de outras, né? a gente já traz. E ainda vem mais bagagens ao longo da vida. Oh, meu Deus. Mas a enxaqueca, assim, principalmente nas mulheres, que assim, lá na infância, a gente sempre volta na infância para trazer para a vida adulta. Antigamente, não sei que todo mundo falou assim, menina, não sei, não pode sentar com a perna aberta, ó, fecha as pernas. Então, as meninas eram assim, muito mais presas, assim, né? Tipo, não pode fazer isso, não põe essa roupa. Aí a menina acaba perdendo o quê? A sua individualidade, a sua privacidade. Né? Numa casa com 3 filhos, 2 homens e uma menina, geralmente os meninos tipo, dormem na sala e a menina vai dormir onde? No quarto, porque a menina tem que ter o seu espaço. Então, se as pessoas abrem a porta, entram, ela começa a perder a sua individualidade. Então, existem dois extremos. Ou ela fica muito nervosa com isso, né? Com isso já para a vida adulta. Que a pessoa que ela fala assim, eu tenho que ceder, eu estou sendo invadida, as pessoas estão me incomodando, aí vai começar a te dar uma enxaqueca. Tem como resolver? Sim, é claro que tem como resolver. Quando isso vem para a sua consciência. Ou quando a pessoa, né, adulta, alguém convida para sair, ela é o tipo de pessoa que tem enxaqueca, convida para sair, ou ela vai e vai contrariada, e a enxaqueca vem, ou ela fala que não vai, ela resiste, ela sente que está sendo invadida, ela vai para casa, que a enxaqueca vem. Entende? Porque agora nem todo Pensei numa mundo. coisa aqui agora. Ah, Vai, e vai. assim, nem todo mundo tem o mesmo resultado. Pode ser, por exemplo, eu e você somos irmãs, moramos na mesma casa. Eu tenho enxaqueca e você não tem. Por quê? Porque isso não é, por exemplo, não é para o seu conhecimento. A enxaqueca para mim veio para quê? Porque eu tenho que me desenvolver habilidades que a vida quer mostrar que eu preciso desenvolver a minha individualidade, a minha paciência, a minha tolerância, entende? E você, de repente, Aham. nunca aconteceu nada com você. O que você ia falar? Ele falou, porque tem muita mulher casada que vive com dor de cabeça, né? Ai, tô com enxaqueca. Então com enxaqueca Contrariada. quero. Exatamente. Hoje eu não quero que eu tô com dor de Deve cabeça. que vem daí, né? Devia estar mesmo, né? Porque fica contrariada, às vezes não Não, tá. aí de repente você fica assim, ai meu Deus, a pessoa ali com dor de cabeça está contrariada, aí o marido chega, não fala, É, etc e tal, ai amor, vamos, não, vai nada, tô com dor de cabeça. é isso aí. Ô, Sônia, fala pra gente agora, você ia falar sobre hipertensão, né? Que é uma Sim, das, sim. das mais acometem as pessoas, né? A hipertensão, assim, a hipertensão, na verdade, é a pessoa que se cobra demais, que tudo tem que ser perfeito, você tem que fazer tudo certo, você tem que dar conta, você tem que fazer, tudo seu tem que ser organizado, não pode dar errado. Então, existe aí um sentimento de perda. Então, a pessoa que é muito hipertensa, ela tem medo de perder. Perder o quê? Perder qualquer coisa. Perder a caneta, perder a hora, perder isso. Qualquer coisa. Tudo existe assim. Medo de perder. A pessoa está sempre ali, cobrando. E ela é muito rígida, exigente, dura. Então, o que acaba? Isso acaba que a cabeça já representa energia yang, que é o racional, é o pensar. E essa hipertensão é exatamente isso que ela mora.
que ela mostra que você está sendo rígida demais com você. Então, essa exigência, essa dureza, essa rigidez, o que acontece? Faz acumular líquido na sua cabeça, que aí começa a você a latejar e a começar a desenvolver essa hipertensão. É o excesso de líquido na cabeça que dá isso, porque você existe mais, você come, você acaba ficando dura. Tem como mudar? Tem. Sempre tem como você mudar. Você entender o que acontece com você, por que você está sendo rígida a ponto desse jeito de se cobrar tanto, é você ser um pouco mais flexível nas ideias, com as pessoas, não querer que as coisas aconteçam tudo do jeito que você quer. É fácil. É desafiador. Nada é fácil. Mas o importante é que a pessoa saiba, por exemplo, o que está acontecendo com ela. Eu já tive um caso que, assim, que é comigo, que eu tive um diagnóstico que eu estaria com disfunção na tireoide. Eu falei assim, nossa, não aceito. E eu fiquei, não aceito que eu esteja isso, não aceito. E comecei a tomar aquele remédio, acho que eu tomei por tomei um mês. Aí eu falei, eu não tomo mais. Aí foi quando eu entrei no escuro, né? Olha lá. Eu tirei metade. Você tirou, né? E você lembra o que eu te contei, que era o que aconteceu lá atrás com você. E aí, quando eu comecei a entender o que a tireoide estava querendo me dizer, que eu trabalhava muitas horas, eu, tipo assim, fazia tudo para todo mundo e eu não fazia nada para mim, eu não tinha sonho nenhum meu, sonho pessoal nenhum, tipo um curso, uma viagem, qualquer coisa que fosse só eu que pudesse fazer, eu nunca olhava para mim. Quando eu comecei a entender isso, quando eu fiz um outro exame, não tem nada. Minha tireoide está perfeita. Por quê? Porque você tem que fazer as coisas do seu sonho, do que você quer, aquilo que só você pode fazer. Ah, mas quero viajar com a família. Não, aí é viagem de família. Você quer viajar, uma coisa que é sua. Quero comprar um carro, quero fazer uma yoga, quero fazer meditação. É algo que você faz. Então, por isso que você tem que estar sempre alimentando. Qual que é o sonho que eu tenho? Ah, eu quero viajar para tal lugar. Quanto custa? Passaporte? Você vai... Quantos dias? Quanto você vai gastar? Então, você fazer esses tipos de roteiro. Ah, além desse daqui, qual outro você tem? Ah, eu quero, sei lá, quero comprar um carro. Quanto custa? Qual é a cor? Quanto tempo? Entende? É você traçar essas coisas. Então, é importante alimentar. Quem tem disfunção aí da tireoide, alimentar o seu sonho, pessoal. O que você quer para você. Entende? E assim você fala assim, nossa, é um remédio que eu parei de tomar. E meu corpo agradece imensamente. Exatamente, porque você ressignificou, né? Você entendeu aquilo dali, né? Porque é muito importante, é igual a gente fala, se você traz para a consciência, né? É o primeiro passo. E são essas ferramentas que traz essa consciência para a gente, né? O sonho. E assim, existem muitos, por exemplo, que nem um câncer, né? Um exemplo. Um câncer, assim, por exemplo, no geral, é quando a pessoa teve alguma situação que ela teve, ou ela recebeu uma humilhação, uma traição, um descontentamento assim, muito grande que ela ficou abalada. E geralmente o câncer acontece 1 ano depois da situação do episódio. Então, mas isso seria, por exemplo, no geral. Ah, então tem câncer de mama, tem câncer do útero, tem câncer não sei onde. Então, aí você tem que procurar no seu corpo, do lado esquerdo, relacionado a homem, do lado direito, relacionado a alguma mulher, e você fazer essa análise, essa busca. Esse rastreio, né? Para você identificar ali a origem. Então, assim, por isso, assim, a linguagem do corpo é associativa. Né? Então, se o câncer tem ali o diagnóstico certinho do que ele existe, ele está te mostrando o que é. Qual é a parte do corpo? É na perna? Tá, na perna é o quê? A perna é o que te leva, te impulsiona para frente. Né? Então, assim, a perna não... Por mais que você anda para trás, a perna você não anda normalmente para trás. Você anda para frente. Então, o que... A perna esquerda? Tá, então, o que... Perna esquerda é homem. Então, qual é o homem que está te pedindo de ir seguir o seu caminho? Você vai achar. Ou a perna direita, qual é a mulher que está impedindo de você dar
os passos para o futuro. Qual a mulher que está impedindo você de seguir o seu caminho? Quem está te travando? Ah, é minha chefe? Ô, Ok. Sônia, agora uma pergunta. Na maioria das vezes são os pais ou não? Assim, os pais, o pai representa todos os homens da sua vida. A mãe representa todas as mulheres da sua vida. Se você tem um problema com o seu marido está representando o seu pai, por situações que você não, inconscientemente, aí vem de novo, inconscientemente, você tem esse modelo de homem, que seria teoricamente o pai, no seu inconsciente. Entendi. Entende? Então, por exemplo, quando dentro aí dos meus atendimentos, eu sigo muito essa linha da linguagem do corpo, que é da Cristina Cairo, ela que trouxe essa ferramenta, ela que analisou, então ela que é a dona Ah, cidade. ela é maravilhosa, gente. Ela é Quem não maravilhosa. conhece, né? Cristina Caio. Depois vocês procuram. Ela é fantástica. Pessoalmente, ela é fantástica. Tem uma energia assim É que. um doce, né? Só Não, de você olhar para ela, você vê que ela é um ser humano é. diferenciado, né? Uma fofa. E ela, Marina, assim, ela, num momento muito difícil da vida dela, ela canalizou, ela canaliza a linguagem do corpo, todos os livros, ela canalizou esses livros. Então, esse aqui, ó. Ó, Aí ela aí, ó. A isso. Cristina. Ela é linda, fofa. Esse daqui é o número 1. Aí depois tem o 2, tem o 3, tem o TOT, né, que eu acho que é o mais atual. Então aqui você pode ver, ó, por exemplo, tem todas as que você possa imaginar. Ele está bem pintadinho, né, porque já percebeu. E aqui, o que ela sempre coloca, que ela canalizou a oração do perdão. Ah, é. Todos os meus clientes que eu atendo, eu sempre coloco a oração do perdão que você tem que fazer. Um dia para o pai, um dia para a mãe. Do outro dia para o pai, outro dia para a mãe. Até acabar, que seriam 90 dias. Para quê? Para que serve? Para você trabalhar essa criança lá da infância, porque a gente sempre traz essa criança da infância. Trabalhar essa criança da infância, tudo que ela sentiu, tudo que ela pensou, porque com 2 anos de idade, você lembra da sua vida com 2 anos de idade? Quando você estava na vida da sua mãe, de 1 ano, 2, 3, 4, você não lembra. Imagina quanta coisa que aconteceu com seus pais. Tudo que eles conversaram energeticamente, as crianças, todo mundo recebe toda essa carga. Tudo que aconteceu, briga, amores, tudo. Então, é essa. Não foi falado, o que está velado, mas a gente sente a energia, né? A Sempre, gente pode ter capta olha, isso. existem coisas assim que ninguém nunca disse, mas está reverberando aí na família, né, nos antepassados, e você recebe isso. E essa oração, ela canalizou exatamente assim. Você tem que fazer para curar esta criança ferida de lá de 0, 1, 2 anos de idade, que você recebeu tudo isso. Porque senão essa criança, se não for olhada, se você não olhar essa criancinha que está ali, o adulto não segue, o adulto não é feliz, o adulto fica doente, o adulto no emprego não Ah, eu acontece, o adulto tem tentei fazer essa oração umas 4 vezes. Eu começo, aí eu jogo quase um mês, aí eu esqueço. e você E ela sabe, é. né, por quê? E você Se sabe você por quê? esquece um dia, você tem que voltar lá no primeiro dia, gente. São Você sabe por 97 quê? vezes, 4 vezes. Não... Mas você sabe por quê, né? É. Assim, para quem de repente não sabe, essa oração de perdão tem que ser feita um dia para o pai e um dia para a mãe, para você curar essas, né? Limpar todas essas coisas que ficou aí dessa criança ferida. Quando você esquece de fazer um dia, é aquele, suponhamos, esqueci de fazer com o meu pai, esse dia. Então, você pode ter certeza que é com o seu pai que você tem pendência aí que você precisa resolver. Aí Eu você não lembro. começa, para. Então, tipo, não, eu fui fazer, na terceira vez eu consegui. Eu imprimi, coloquei do lado ali da cama. Quando acordava, eu já fazia. E às vezes eu falava assim, levantava e ia pro banheiro. E tomava banho, tarará, 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 ficava lá, caía no chão, eu esquecia, molhou, ficou no carro. Falei, nossa, gente, eu falava, Cristina do céu, olha, Cristina, não É, fiz de novo. Ela falava, é nada. Eu só falei isso. Começa de novo. pois é, eu tenho que criar vergonha e fazer, gente. Então, assim, não é importante porque você já aprendeu muitas outras coisas. Você sabe que lá dentro na escola, né,
uma pessoa estava comentando que ela falou assim, eu fiz a oração do perdão, mas aconteceu um monte de coisa ruim. A minha mãe me ligou e falou um monte de uma situação que estava acontecendo, e ela falou um monte, ela me xingou, então, tipo assim, por que resolveu? Né? Aí o rapaz estava lá na sala, a Cristina estava falando assim, olha, se você fez a oração e a sua mãe ligou desse jeito, imagina se você não tivesse feito, como que ela teria feito? Então, de alguma maneira foi amenizada. Se ela passou um mês para ligar para você, para falar, para te xingar por um tempo, para resolver uma situação, ela poderia ficar 2 anos, um exemplo, sem ligar para você, e a situação que vocês resolveram não estaria resolvida. Então, assim, é acreditar, é ter essa consciência que isso está limpando e realmente dá umas, sabe, aquelas aliviadas. Então, todo mundo fazendo essa oração de perdão. É fácil? Nem sempre. Tem pessoas que ainda não conseguiram fazer. Esquece, sabe aquela coisa? Esqueçam. Isso, aí eu punho o relógio para despertar. Eu punho o relógio para despertar 9 horas da noite. É. E aí, às vezes, eu estava fazendo alguma coisa, aí eu falei, não, vou terminar isso aqui e faço. É. Eu lembrava, tinha passado de meia-noite, pronto, acabou. Porque você tem que fazer ela de meia-noite a meia-noite. Você pode fazer num dia 3 horas da tarde, no outro dia você pode fazer 11 horas da noite, mas tem que ser no mesmo dia. Passou de meia-noite, ai, nossa Senhora. Mas você sabe que Uma assim, vez era quase um mês, eu acho que eram 35 dias já. Eu esqueci. Ai, que vontade então de você chorar. sabe quanto tem coisinhas aí que você precisa fazer para limpar teu papai. Ai, gente. E A as, de Miguel Arcanjo é mais fácil, que são 21 dias, né? é, Dá 90 dias. e essa, então assim, de todos, né, que a Cristina Cairo fala muito sobre isso, né, ela realmente ela é espetacular, e essa linguagem do corpo que ela trouxe, né, num momento assim de muita, que ela estava assim, muito perdida, ela parou ali, começou a escrever, e foi ficando dias escrevendo numa máquina de datilografar, quando ela entregava para o pai dela, falava, pai, lê para mim. Aí ele lia e falou assim, filha, o que é isso? Ela falou assim, estou fazendo uma apostila para o pessoal lá da faculdade, não sei o que. Ele falou, não, isso daqui é livro. E aí foi indo, fez, lançou. E é um grande sucesso, né? E ela tem aula aí, os cursos dela que são espetaculares. E eu sou Ela muito tem feliz. no YouTube, ela tem o canal dela no YouTube, então vamos supor, você está aí com um problema no ombro, você quer saber mais, você põe lá, ombro Cristina Cairo. Vai aparecer lá um corte dela, ela explicando o que é aquilo dali. Para te trazer essa consciência, né? E aí você pode, com as ferramentas, né, disponíveis, trabalhar essa questão aí para você não chegar a ter que fazer uma cirurgia ou alguma coisa do tipo, né? É. E Porque às vezes, quando você fala assim, eu fiz uma cirurgia, deu errado. Na verdade, não é que deu errado. Na verdade, a cirurgia que você fez, você está dizendo que deu errado, você tinha que passar por aquela situação para você resolver, porque é para te ensinar alguma coisa. Então, a gente buscar entender por que aquela cirurgia, por exemplo, deu errado. Eu, por exemplo, coloquei 6 pinos na coluna. Eu tenho 6 pinos aqui no pescoço. Aí eu fui entender, tipo, nossa, o que quer dizer? Nossa, quando eu olhei na coluna, quase caí para trás. Falei, que é isso? Pessoa sargentona, que briga, que manda, inflexível, energia implacável. Aí, quando eu fui entender isso, eu falei, nossa, a cirurgia deu errado, não sei o quê. Não, era para eu aprender. Então, quando eu comecei a aprender com isso, muita coisa nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas ações, começaram a se mudar. Qualquer coisa já era motivo de explodir, de gritar, de berrar, que hoje é diferente. Sabe? Claro que tem os seus momentos de explosão, mas hoje você entende. Então você muda o seu pensamento, você muda o seu sentimento, as suas ações, e você começa, sabe, a ser diferente. Essa mão, por exemplo, a mão direita, é totalmente dormente. Totalmente dormente, e a ponto de não sentir depois da cirurgia. Então, esse dedo aqui ainda continua, ele já está voltando. Muito tratamento, terapia, para entender PNE, muita coisa. Hoje, consigo escrever perfeitamente bem. Coisa que muito tempo dava cãibra, não conseguia escrever, sabe? E mão direita, você faz tudo, né?
Até você Eu tinha, entender. eu tinha um problema no ciático, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos. E a gente acostuma, né? A gente acostuma Uhum. até com a dor. E Acostuma, eu, você hora que você nem lembra. não, tinha, Minha mãe- assim, eu já estava num nível que chegava assim, eu dormia, acordava bem, né? Quando Uhum. era assim, 11 horas da manhã, eu já estava como se fosse meia-noite, de tanta dor, como se eu tivesse ficado em pé o tempo todo, e beliscava aqui no glúteo, do lado esquerdo, e até lá no calcanhar. E Esquerda. foram, ó, esquerdo. Coitado, gente, é eu e meu pai, né? Olha que coisa. É coisa da criança, né? Porque você, né? E aí, a coisa foi séria mesmo, sabe? Deu Uhum. ter travado a coluna. Eu fiquei assim, quase um mês sem sair de casa, porque eu tenho escada aqui, eu não conseguia subir e descer a escada. E aí, você tem que ir no médico, quiroprata, né? Que chama o cara que faz quiropraxia. Eu falei, eu Aham. não consigo nem sair daqui para Não ir lá para consigo poder sair porque eu fazer não isso. sair de casa, não consigo Eu botar o pé no chão. Eu tava assim naquela crise mesmo aguda. Aí tá, beleza. Melhorou um pouquinho, fui lá nele, fez o que tinha que fazer, fui procurar um médico. Aí cheguei lá, ele olhou, aí comecei a sentir dor na virilha, porque aí a dor é reflexiva, enfim, gente. Vai. Nossa Senhora. Aí fui no médico, ele falou, ó, nós vamos fazer como é que chama, gente? Esqueci o nome. Na minha coluna, um bloqueio. Nós vamos fazer um bloqueio na sua Por coluna, é causa do reumatismo, cirúrgico. você falar. Se o bloqueio funcionar, a gente vai partir para a cirurgia. Aí Uhum. é na lombar, né? Se o bloqueio não funcionar, não adianta nem fazer a cirurgia. Aí você começa a escutar um falando, porque eu fiz bloqueio, porque eu comecei a sentir dor, nunca mais eu parei de sentir dor no lugar, isso aqui, não sei o quê. E na época eu já estava fazendo a formação para terapeuta. Uhum. Aí eu falei assim, gente, dá na minha cara se eu for fazer uma cirurgia, né? Eu com uma ferramenta dessa daqui e eu não resolver isso. Falei, não, eu vou resolver isso aqui. Aí eu entendi a causa raiz, por que que eu estava com aquela dor. Ah, Aí, assim, eu trouxe a consciência e tudo. E como assim, eu estava muito inflamada, ele teve que falou assim, manejar. você vai tomar um medicamento, daqui 6 meses a gente vai fazer o procedimento. Eu falei assim, "Então, você vai ver daqui 6 meses se eu for voltar aqui." Aí foi uma questão de honra. E eu comecei a método causa raiz em cima, isso, trazendo a consciência e eu conversando comigo, porque eu já entendi não sinto mais nada. Não fiz bloqueio, nem voltei lá nele, nada. Não sinto nada, nada, nada. Pego a Esther no colo, ando o dia inteiro se eu tiver que andar, não sinto nada. Uhum. Porque você entendeu antes que estava a raiz do problema. E Então, trouxe a assim, consciência e trabalhou em cima disso. é isso daí, gente. Então, assim, não foi fácil. Não foi Uhum. fácil, porque não tinha, nesse caso, não tinha nenhum medicamento que anestesiasse ali aquela dor. Não tinha nada. Eu cheguei a tomar Dramal, Tramal, sei lá como é que fala, até Tramadol, esses remédios bem fortes mesmo, sabe? Uhum. Nada resolvia, nada. Era insuportável a dor. E que bom que você trouxe isso para a consciência, não precisou de cirurgia, não precisou ficar tomando mais remédio. Tem pessoas que resolvem muito rápido? Tem. Né? Que você traz com a consciência, você começa a trabalhar em cima disso. Tem outras pessoas que às vezes é muito mais profundo, né? Que às vezes a pessoa se nega a ver, não quer ver. E também o ganho secundário que aquilo ali traz, porque toda dor existe um ganho secundário, né? Ou ela Uhum. vai receber mais atenção, ou ela vai receber mais carinho. Então, como ela é inconsciente também, gente. É Como ela consciente. quer esse cuidado, ela não pode se livrar da dor, porque se ela se livrar da dor, ela não vai ser mais paparicada, então ela não se sente vista, aí, enfim, né? Você sabe que Mas, teve um caso lá dentro lá do curso, né, que a Cristina trouxe assim. A pessoa falou assim, eu não consigo sarar da situação X, que eu não lembro exatamente o que é. Você já fez isso? Já. Você fez aquilo? Já. Você fez aquilo outro? Tá. Aí ela perguntou assim, o que que você faz? Ela falou assim, eu estou afastada pelo INSS e tal, por causa disso. Ela falou assim, tá. Então, se você voltar a trabalhar,
e não tiver mais essa dor, essa situação, da onde vem esse dinheiro? Então você vai ter que devolver sua aposentadoria, então você não vai ter o benefício. Na hora a pessoa fez. Então era um ganho secundário que ela procurava, ela falava, eu estou procurando solução para esse problema e não acho. Só que inconscientemente ela não queria resolver. Ela tinha aquela instabilidade ali, né? Aquela instabilidade. Então, se ela parasse, se ela voltasse a trabalhar, ela não teria mais a garantia do INSS que ela recebia. Entende? Exatamente. Essa dor. Não queria resolver o problema. Que às vezes é inconsciente, às vezes a gente precisa de uma outra pessoa para trazer a gente, que às vezes a gente não consegue. A gente não quer ver, entende? Por causa do ganho secundário que você tem. Gente, e assim, tem muita coisa, né, para ser falada. É diabetes. E se a gente for ficar falando aqui, a gente passa dias e dias e o assunto não importa. Então, como a gente está chegando ao final, eu vou deixar aqui se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Porque senão a gente vai encerrar. E assim, a linguagem do corpo ela é muito associativa, né? A nossa mente é associativa. E então, quando a gente vai buscar alguma solução dentro daquilo que você está sentindo, então é relacionar aquele órgão do lado direito, do lado esquerdo, com homem, com mulher, para você tentar entender o que está acontecendo na sua vida. Entende? Então, como você sentiu alguma coisa aí do lado esquerdo, você já começa a falar assim, que homem é esse, que homem é esse, ou que mulher é essa. Entende? Você vai automaticamente, se é uma coisa diferente, você vai associar com o que aconteceu na sua vida, sabe? É mais fácil da gente entender. A Adel é enfermeira, ela colocou aqui, o tramal é um analgésico opioide que atua no sistema nervoso central e pode causar dependência. Pois é, para mim, era a mesma coisa que eu tomasse aguinha com açúcar. Não fazia efeito nenhum para mim, e ele é forte, né, para dor. E não resolveu. A Mari escreveu que Soninha é muita contribuição. Que lindo. O Leonardo está agradecendo aqui, falou que a live foi valiosa. Ai, que ótimo. A gente que agradece, né? A gente que agradece. A presença As pessoas de você. se permitiram em ouvir, entender um pouco mais e buscar as suas soluções. Então, assim, pessoal, ó, sentindo alguma coisa do seu lado esquerdo, está relacionado a pai, a homem, chefe, irmão, vizinho, do lado direito, a mãe, irmã, esposa, por aí vai. Entende? Então, já para entender, alguma coisa no seu corpo está dizendo, aquela pessoa está te mostrando o que você tem que resolver. Isso. Então, começa todo mundo a prestar atenção aí dos seus lados, das suas laterais. Fala o tempo todo. Você só tem que ouvir. A Marluce Barbosa, obrigada pela live. A gente que agradece, gente. Tônia, muito obrigada mais uma vez. Você Eu que agradeço. Se o pessoal, né, tiver interesse, eu vou deixar a live salva, tá? Vamos supor, eu queria saber a respeito de gordura no fígado ou a respeito de diabetes. Coloca lá nos comentários, né? Se a gente tiver, né, um engajamento legal aí, a gente pode marcar uma próxima live para a gente trazer esses assuntos, né? Se quiserem saber alguma coisa assim mais específica, coloca lá, fale sobre... Né? Então, eu separei alguma coisa assim, que eram algumas coisas mais corriqueiras, mas tem muito mais que a pessoa está pensando. Escreve no comentário que aí, de repente, a gente marca um outro dia para a gente conversar também a respeito, falar sobre o assunto, que vai ser maravilhoso. Vou ficar bem feliz. Então, gente, é isso. Boa noite para vocês. Muito obrigada mais uma vez, Sônia, por estar aqui. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, pessoal que vai assistir a gravação. E é isso, gente. Um beijo e até mais. Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau. Tchau, Flor. Tchau. Tchau.